Sabe quando a gente ouve a palavra crime? O que vem na cabeça? Um assalto, talvez? Um homicídio? São coisas que a gente, assim, instintivamente sabe que são erradas. Mas olha, pro direito, a coisa é muito mais precisa. Um crime não é só um ato ruim. É quase uma fórmula matemática, sabe? Uma estrutura com peças que precisam se encaixar perfeitamente. E é exatamente essa fórmula que a gente vai desmontar hoje. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é: o que exatamente a lei diz que é um crime? A resposta, pode apostar, vai bem além do nosso senso comum. Ela nos leva para uma definição técnica e, surpreendentemente, detalhada. E aqui está o pulo do gato. Para a lei, um ato só vira crime se ele preencher uma listinha de requisitos bem específicos. Não tem essa de quase crime. Ou a fórmula fecha completinha, ou, para todos os efeitos legais, não houve crime nenhum. Simples assim. Tá, mas que fórmula é essa, afinal? No mundo jurídico, o pessoal chama de conceito analítico ou tripartido. Eu gosto de pensar que é tipo a planta baixa de qualquer crime. Existem 3 pilares, 3 colunas que sustentam toda essa estrutura. Vamos dar uma olhada em quais são? E aqui estão eles. Primeiro, o ato precisa ser um fato típico. O que isso quer dizer? Que a ação da pessoa tem que se encaixar como uma luva na descrição que a lei faz de um crime. Segundo, o ato tem que ser antijurídico, ou seja, contrário à lei, e sem nenhuma justificativa, tipo legítima defesa. E terceiro, a pessoa que cometeu o ato tem que ser culpável, o que significa que ela pode ser responsabilizada por aquilo. Se faltar umzinho só desses 3, pronto, a estrutura toda desmorona. E para a gente entender na prática como funciona esse pilar da culpabilidade, olha só este exemplo, é perfeito. O caso de um menor de idade. Ele pode cometer uma ação que é típica e antijurídica, como um furto, por exemplo. Mas, por lei, ele não é considerado culpável do mesmo jeito que um adulto. É por isso que a lei não chama de crime, e sim de ato infracional. É a prova viva de que a falta de um único elemento muda todo o cenário legal. Certo, já temos a estrutura, a planta baixa do crime. Agora vamos colocar os personagens dessa história, porque a lei também tem nomes bem específicos para quem comete e para quem sofre o crime. De um lado, a gente tem o sujeito ativo, é bem intuitivo, é quem faz, quem executa a conduta criminosa. Do outro, o sujeito passivo, essa é a vítima, ou seja, a pessoa ou a entidade que era dona do bem que a lei protegia e que foi violado. Parece simples, né? Mas é fundamental. Só que o conceito de vítima ainda se divide em 2. A lei faz uma diferença entre a vítima material, que é quem sofre o dano direto, a pessoa que foi roubada, por exemplo, e a vítima formal. E olha que interessante, a vítima formal é sempre o Estado. Ué, por quê? Porque todo crime, no fim das contas, é uma ofensa contra a ordem da sociedade e é o Estado que tem o dever de proteger essa ordem. Em alguns crimes, tipo corrupção, o Estado acaba sendo as 2 coisas ao mesmo tempo. E é aqui que a coisa fica fascinante, porque o conceito de vítima se expande de jeitos bem inesperados. Por exemplo, num crime ambiental, a vítima é a sociedade inteira. Ou, se alguém caluniar uma pessoa que já morreu, quem a lei considera ofendido são os familiares. A proteção é tão ampla que até um nascituro, um bebê que ainda nem nasceu, pode ser vítima em certos crimes. Isso mostra que a lei protege muito mais do que só a pessoa que sofre o dano ali na hora. Bom, já vimos a estrutura, já vimos as pessoas. Agora falta o quê? Contra o que exatamente o crime é cometido. Aqui, a lei faz uma distinção super importante entre a coisa física, palpável, e a ideia abstrata que ela quer proteger. Primeiro, vamos falar do objeto jurídico. Pensa nele como o valor abstrato, a ideia que a lei quer proteger a todo custo. No crime de homicídio, por exemplo, o objeto jurídico não é a pessoa que morreu, mas o conceito de vida. É o direito à vida que a lei está guardando. E aí, em contraste direto com isso, vem o objeto material. Agora sim, este é a pessoa ou a coisa física sobre a qual a ação criminosa acontece. Usando o mesmo exemplo do homicídio, o objeto material é o corpo da pessoa, a pessoa que teve a vida tirada. Percebe a diferença? Um é a ideia, o outro é a matéria. Muito bem, nós vimos a estrutura, os personagens e o alvo do crime. Agora chegou a hora de juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça para montar o retrato final do que a lei chama de fato ilícito. E este mapa mental aqui resume tudo de forma brilhante. O fato ilícito é a soma de 4 partes. Primeiro, tem que ter uma conduta humana.
seja fazendo algo ou deixando de fazer. Essa conduta precisa ter uma ligação direta com o resultado, o que a gente chama de nexo causal. Depois, precisa ter culpa ou dolo, ou seja, a intenção de fazer ou pelo menos o descuido. E por fim, o dano, o prejuízo real. Só quando esses 4 elementos estão juntos, na mesma jogada, é que a gente tem a base de um crime. E assim a gente fecha essa nossa análise. A grande lição, eu acho, é a precisão da lei. Um crime não é uma questão de opinião, é uma questão de encaixe numa fórmula bem rigorosa. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Se um único desses elementos que a gente viu hoje estiver faltando, a estrutura inteira deságua. Fica a pergunta: quantos atos que a gente vê por aí que no dia a dia a gente chama de crime, se passassem por esse filtro da lei, acabariam não sendo? A resposta, com certeza, pode surpreender.